Olá, família. Vamos para mais um Evangelho. Capítulo 3: Há muitas moradas na casa de meu pai. Então já conversamos 2 vezes sobre esses tópicos. Falei sobre todos os tópicos que aqui tem. Então vamos conversar um pouquinho mais. Aqui vem explicar sobre as classificações dos mundos que existem, né? E explicar a lei do progresso. E então vem falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, o porquê que estamos num planeta de expiação e prova, porquê que temos tantas aflições, e isso vem explicar a causa das misérias humanas, porquê que tem tanto problema aqui na Terra, e explica que estamos num planeta de expiação e provas. E hoje o que está sendo muito vinculado, né, por todos os lados, espíritas, né, e por crenças espirituais, que estamos em transição, que a Terra está prestes a se tornar um planeta regenerador. Então fica um monte de fontes mostrando isso. Isso é uma verdade, né? Todos nós sabemos pela transição que estamos passando e devido a isso muitas turbulências, muitas coisas acontecendo. Então vem as explicações do plano espiritual dizendo por que está acontecendo tantos desencarnes em massa e tantas coisas que estão acontecendo que à primeira vista parece tragédias gigantescas, e por outro lado vem mostrar a grandeza desse evento, a transformação e a nova oportunidade que esses espíritos estão tendo de se melhorarem, e para todos os espíritos encarnados voltarem o olhar para o bem, para dentro, para o melhoramento moral, para a caridade, para a solidariedade, né? E agora nessa pandemia é o que vem acontecendo e está sendo explicado e vinculado o benefício que trouxe para a energia do planeta inteiro essa comoção mundial, essa elevação mundial no mesmo sentido de compaixão, de amor, de solidariedade, né? Diante de tudo isso que está acontecendo. Por um lado, uma onda de tristeza, de revolta, em muitas pessoas está gerando muitos conflitos, né? Políticos e enfim, de tragédias, né? E que os seres humanos estão passando. Situação de calamidade, de fome, enfim. E em outra parte está comovendo uma grande massa com o pensamento de poder ajudar, de estender a mão, de solidariedade, de auxílio, de amor ao próximo, e isso está melhorando demais a energia da Terra. Então muitos têm falado sobre essa transição que nos se dará daqui a 6 meses, como muita gente sonha, acha que é em uma semana uma fase de transição. Posso te dizer que há muito tempo nós estamos em transição e ninguém vai precisar a data exata. E muita gente está sonhando com uma mudança assim, nesse sentido, de que a partir de amanhã a gente vai acordar e bem-vindo ao mundo de regeneração. E aí estão sonhando com essa transformação de um paraíso. A gente precisa entender o que é um mundo regenerador. E aí precisamos compreender que isso não é um mundo celeste ainda, que isso não é um mundo perfeito ainda, né? Essa transição ela é mais espiritual do que material. E eu posso te dizer que muitos são os espíritos encarnados que já vivem na regeneração. Muitos são os espíritos encarnados que já olham para a Terra, para a humanidade, com um olhar de amor, de
auxílio, de compaixão, e isso é um mundo regenerador. Vamos calcular mais ou menos para a gente conseguir compreender que hoje expiação e prova talvez seja elevado um pouco mais as dificuldades do que os benefícios. Então temos uma infinidade de espíritos perdidos, vamos falar assim, em suas plantações, em suas vivências, sem buscar o auxílio no lado que é bom, e tantas tragédias acontecem. Com a mudança para um planeta de regeneração, isso vamos supor que vai ficar 2 para 10. A cada 10 espíritos buscando o melhor, se reformando, sendo caridoso, tentando vivenciando o homem de bem, terão 2 espíritos que estão perdidos, que ainda não sabem o que fazer. Então o mal não vai deixar de existir, não irá deixar de existir espíritos que ainda não se encontraram no caminho do bem, mas em número menor, e a vibração energética fica melhor, e então o convívio tende a ser mais harmônico. Mas isso não significa um paraíso, não significa que haverá felicidade plena, porque aqui é um planeta material, e a nossa vida, nossa verdadeira existência, ela é espiritual. E os mundos, vamos falar assim, evoluídos, as orbes evoluídas, são mundos celestes, onde a vivência ela é completamente espiritual. Então as transições tendem a diminuir a materialidade, o que é matéria, e aumentar o que é espiritual. No mundo regenerador já é um pouco mais espiritual no sentido de busca, de compreensão do ser encarnado. Mas aí a gente tem que calcular que só se regenera aquilo que ainda não está 100% bom. Porque no que está bom não se mexe. Um espírito puro não precisa se regenerar. Então, a cicatrização de uma ferida, é a cura de uma ferida, vamos pensar assim. Então não será esse paraíso esperado. E continuará sendo de acordo com o observador, como é hoje. Apesar de todas as tragédias que vemos, apesar de todas as dificuldades que temos, que o planeta passa, quem decide enxergar o que é ruim e o que existe de bom somos nós. Então nós não precisamos esperar uma transformação planetária para a gente começar a vibrar o que é bom, para vibrar o amor, para fazer uma análise interna e elevar o que é de bom dentro de nós. Isso depende de cada um de nós. Nós não precisamos desencarnar para viver um inferno umbralino. Nós conseguimos fazer isso encarnado. E a mesma coisa na parte boa. A gente não precisa ficar esperando. A gente quer facilidade, como sempre. A gente fica esperando algo externo fazer uma transformação interna nossa. E isso não acontece. É sempre o inverso. Somos espíritos encarnados e a paz é de dentro para fora. Então nós temos que olhar para dentro, melhorar dentro, e o reflexo que vai sair, que vamos ter do lado externo, será transformado. É o ponto de vista, e nós não vamos mudar a matéria. Então conseguimos fazer isso hoje. E quem decide fazer isso somos nós. Então hoje tem muita gente olhando e falando mal da política, e espalhando notícias ruins de política, e contaminando os outros com discursos de guerra, de que existe muita fome, de que é necessário uma revolução, e enfim, só coisas ruins. E existem pessoas que estão olhando para o lado que está aumentando a solidariedade, a compaixão entre os homens, a comoção de pessoas que têm condição no auxílio ao próximo, e muitas coisas boas estão acontecendo em meio a essas tragédias todas. Então quem decide o foco que dá às coisas somos nós. Muitos acordam não sendo satisfeitos com nada, não achando graça em nada, que nada tem valor, que só acontecem coisas ruins. Isso é uma vibração espiritual, é de cada um de nós. E existem pessoas que acordam felizes da vida, estamos num planeta de expiação e prova ainda, e conseguem ver a alegria da oportunidade de estar encarnado, a grandeza de estar encarnado numa fase transitória de um planeta, de poder estar tentando e ajudando
se melhorar e melhorando algo à sua volta, deixando um pouco melhor. Então, família, quem decide esse ponto de vista somos nós. A Terra, só a Terra, se a gente tirar toda a humanidade da Terra, todos os espíritos encarnados e desencarnados da Terra, ela tem o seu curso de progresso. Porque nada na natureza está parado. Porque tudo é energia, tudo está em movimento e tudo está em progresso. Tudo está em progresso. A tendência é sempre o progresso. E transformações são necessárias para que esse progresso seja alcançado. Então, é necessário, às vezes, destruições grandiosas para uma transformação para algo melhor. A Terra já passou por inúmeras transformações e ainda vai passar por algumas. Faz parte do orbe, né? E se a gente estiver perto dele, um desastre natural, a gente vai sofrer as consequências. É simples assim. Agora, a humanidade também, os espíritos também estão numa lei de progresso. As civilizações estão numa lei de progresso. E isso é natural. Alguns vão se adiantar mais, vão formando agrupamentos e vão se adiantando, e outros não. E vão continuar esse adiantamento, esse progresso, ou aqui ou em outro lugar. Mas o progresso nunca vai deixar de existir. Nada está estacionário, nada está parado, nada está sem vida na criação de Deus. Tudo está progredindo. Tudo está em movimento. Então, a gente fica vendo isso, que tem que vir logo, que tem que acontecer logo, não vejo a hora de chegar aí essa transformação, e aí você vai para a parte das confederações galácticas, a aparição de seres de fora da nossa orbe, e que vai auxiliar a humanidade. Todo mundo fica pedindo isso e não entende que não é o meio externo que vai fazer o seu espírito progredir. É o contrário. Eu tava até dando risada, porque você imagina, a gente fica chamando, né? Fala, não, vem regeneração, vem que tem que vir, tem que vir, tem que vir, tem que vir. Aí acontece a regeneração, imagina, chega um dia, tá umas placas na rua, mundo regenerador. Aí você é convidado e fala assim, então, você vai ter que sair fora, véio, porque você não tá no caminho do progresso ainda. Você não vai poder mais ficar aqui. Por quê, família? Não adianta a gente querer uma mudança externa se a gente não tem uma mudança interna. Nós estamos sofrendo as mesmas leis de progresso, como toda a natureza. Então, quem decide acelerar o caminhar nesse progresso somos nós. É uma escolha individual, completamente particular, e é de acordo com o meu livre-arbítrio. Eu não sou obrigado a nada, não é assim? Mas também ninguém é obrigado a nada para comigo. É eu que decido quando eu quero melhorar. Então, eu já quero estar vivendo na quinta dimensão. Então, quem tem que buscar isso sou eu. Eu não vou esperar a Terra entrar numa vibração de quinta, de sétima dimensão para achar que eu estou vivendo no paraíso. Eu não vou estar afinado com essa energia, então não vai dar para mim ficar. Então, a gente tem que analisar assim. Quem faz isso tudo de acordo com o observador. Então a Terra pode ser um lugar maravilhoso, desde que você queira que ela seja. Primeiro olhando dentro. Então você primeiro tem que se afinar com energias iguais. É aquela conversa que tem aqui no Evangelho. E só existe espíritos ruins e trevosos fora da Terra, em volta da Terra e dentro da Terra, porque seres ruins estão na Terra. Porque se tivessem seres bons, puros e perfeitos, não haveria espíritos trevosos em volta da Terra. Então, se estamos aqui num planeta de expiação e prova, é porque precisamos estar aqui para nos adiantarmos, para nos melhorarmos, para aprendermos. E a gente fica sonhando com essa transformação tão grande. Quando a gente começa a estudar o progresso espiritual, a gente se depara com uma notícia que chega até choca a gente, que eu estava vendo hoje. A espiritualidade pega um ser e o acompanha e faz uma análise. E em 5, em 6, em 7, talvez mais encarnações, esse espírito comete um dos mesmos erros. Os mesmos erros. As mesmas falhas. É instintivo dele. Ele não quer mudar. Ele não quer progredir. E chances estão sendo dadas e ele não quer mudar. Então, olha, imagina que frustrante isso.
A gente desencarnar hoje e aí numa oportunidade de conversar com a assessoria espiritual e virar e falar, então essa minha passagem terrena teve alguns conflitos, né? Aprendi algumas coisas, mas tive dificuldades com essa pessoa aqui, ó. Nossa, não deu, ela não queria se melhorar, ela não queria se reformar, me prejudicou bastante, tudo. Aí imagina o espírito virando para nós e falando assim, essa pessoa aí, sabe há quanto tempo vocês estão vindo juntos? 5 encarnação. Vocês cometem o mesmo erro sempre. Então, mas é porque ela não quer aprender. Eu falo, não, esse espírito não precisava nem estar encarnando mais. Ele só está vindo para te auxiliar, para ajudar você a se melhorar. Então, olha que, imagina escutar isso. Então, acho que a gente fica sonhando tanto e começa a fazer essas utopias, criar essas ilusões de que as coisas vão se dar porque a gente quer facilidade. Quem não quer, né? Que as coisas aconteçam assim, como um toque de mágica, né? Mas não vai acontecer. Só acontece quando a gente quer que aconteça, quando a gente busca. E a evolução espiritual numa encarnação, ela é ínfima, ela é muito pequena. Então, redobrado tem que ser nosso esforço para a gente sair desses círculos de expiação e prova. Quem decide a duração deles somos nós. Não é a Terra que é de expiação e prova, não é é nós que decidimos. Então, queremos ou não querendo ou não querendo, a Terra vai passar na lei do progresso dela, de um estágio de expiação e prova para regeneração. Ponto. A gente fazendo alguma coisa ou não fazendo, eu querendo me reformar ou não, eu aceitando e acreditando ou não, isso vai acontecer. Dá para entender isso? Agora, se eu vou estar afinado com essa nova realidade, depende de mim. Se eu vou ter a necessidade de estar aqui, depende de mim. Então, nós decidimos se a nossa vida, ainda encarnado, vai ser uma vida feliz, plena, pacífica, amorosa, alegre. É a gente que decide. Não é a matéria que me faz. Não é... Eu sou eu, onde quer que eu esteja. Então a gente tem que buscar ser luz onde quer que a gente esteja. Não é querer ir para o paraíso. As pessoas querem pular, cortar caminho, né? Querem construir uma ponte. Eu nasci ontem, amanhã eu quero estar na faculdade. E não existe isso. Não existe, não tem como. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. A mãe publicou um negócio no grupo. E é perfeito. Não se colhe o fruto do mesmo dia que se planta a semente. Então a gente quer cortar caminho. Eu quero muito encurtar caminho para as minhas descobertas, mas não tem como, família. Não tem como. Primeiro a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que ter uma base para isso. E a base para isso é a reforma íntima. Querendo ou não querendo. Gostando ou não gostando. Errando 5 vezes os mesmos erros em 5 encarnações, estamos evoluindo. Mas a que passo? Então, a gente tem que fazer uma análise no seguinte: o que eu quero para mim? Eu quero ser um espírito regenerado. Então eu tenho que aprender a me regenerar. Regenerar é curar a família. Não é? Entende isso? Então temos que melhorar o que é dentro. Temos que olhar para dentro. E querendo ou não querendo, vamos ter que aprender a evoluir moralmente e olhar para o mundo, para a gente primeiro, com nova perspectiva. Com novas perspectivas. Sabendo que tudo depende, tudo está ao nosso alcance, porque somos auxiliados, somos amparados, mas não cabe a eles, a Deus, a Orixá, fazer a reforma íntima por nós. Isso é particular nosso. Então, você quer viver nesse mundo de regenerador? Viva ele hoje. Não espere isso acontecer, porque só depende de você, depende de nós. Depende de nós. Então, olhe para dentro, melhore o que é dentro, para você parar de ficar olhando e falar, não aguento mais esse karma na minha vida. Você quer se amarrar com alguém? Odeia ela, velho. Você vai ficar aí, encarnando e desencarnando com essa mesma bênção de Deus, atormentando a sua vida. Não tem jeito, a gente faz isso. E a gente acha que vai vir um libertador do mundo transformar outra pessoa. Quem tem que se transformar somos nós. A perspectiva é nossa. Só incomoda a gente aquilo que não está bom pra gente. Pra outra pessoa pode estar bem, perfeitamente. Pra gente que não tá. Então quem tem que melhorar somos nós.
Quer viver regeneração? Viva. Depende de nós. Reforma íntima, elevação moral, prática da caridade, pensamentos positivos, a lei da gratidão. Depende de nós, família. Fácil? Não é. Gostaríamos muito que fosse. Chegasse os espíritos, encarnassem aqui. A gente tá achando isso, né? Porque agora tem se falando, é índico, agora arco-íris, é cristal, que estão vindo para a Terra para ajudar no progresso. E estão achando que daqui a pouco só vai ter espírito puro encarnado. Se só tiver espírito puro encarnado, não é planeta de regeneração, família. Espírito puro não precisa se regenerar. Estão vindo aqui para auxiliar. Mas nós precisamos nos melhorar moralmente. Precisamos nos reformar para a prática da caridade. Entende isso? Estão vindo para nos auxiliar? Estão. Muitos são os que estão. Com certeza. Nunca deixaram de vir. Nunca deixaram de vir. Antes de Cristo e depois de Cristo. Continuaram vindo. E estão auxiliando e muito. Agora, cabe nós fazermos nossa parte. Eles fizeram a deles, estão ainda... Fizeram a deles, estão vindo para cá para nos ajudar a fazer a nossa. E a gente quer que coloque uma placa na nossa rua. Regeneração, bem-vindos. E tá tudo maravilhoso. E a reforma íntima ficou com quem? Né, família? E quem não quer? Então não adianta, família. Vamos olhar para dentro e vamos vivenciar o nosso melhor hoje. Hoje. Vamos trazer essa regeneração para o nosso hoje. E aí eu tenho que pensar, eu tô afim dela, minha energia é a mesma. Então eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Não adianta ficar sonhando que as coisas vão mudar externamente. Eu vou estar morando num paraíso. Se escreverem aqui agora, uma placa na terra, paraíso celeste, eu virei espírito puro. Isso não vai acontecer, família. Vamos ser expulsos. A mãe conta uma história muito engraçada que relata exatamente isso. O que a gente pede, o que é? A mulher saiu fora da casa dela para fumar um cigarro. À noite, fechou a porta e estava fumando cigarro e começou a falar com Deus. Ah, Senhor, dá-me proteção, proteja a minha casa, né? Feche minha casa a fim de que nenhum espírito ruim entre nela, né? Ela foi tentar entrar depois que fumou, não conseguiu. Estava trancada a porta. A filha dela não sabia que ela estava lá fora, foi lá e trancou a porta. Ela ficou trancada para lá de fora. Mas ela falou, caramba, mano, eu sou o ruim. Então a gente fica querendo que todos os espíritos ruins saiam da Terra e talvez seja nós que saímos, né? Não, você não pode ficar mais aqui, que agora é regeneração, vambora, né? Então a gente tem que pensar, família, com mais amor, que não é expulsando os que são ruins que a Terra vai se transformar para algo melhor. Porque isso não é a lei de amor. Os sãos não precisam de médico. Então não é expulsando e nem eliminando algo de ruim que nós vamos estar melhorando o que ficou. Enquanto tiver uma pessoa sofrendo na Terra, não existirá felicidade na Terra. Enquanto tiver um espírito passando por dificuldade, não teremos paz na Terra. É difícil de entender isso? Então depende de quem? Depende de nós. Cada um fazendo a sua pequena parte, transformaremos nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossas cidades, nossos países, nosso planeta. Muito obrigado pela oportunidade, família. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.